Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus estamos aqui para mais uma lição do nosso curso médio em teologia, nessa feita a matéria de teologia prática. Nós estamos aqui em nome do Instituto Bíblico de Campinas, o IBCamp, que desde 1984 tem preparado obreiros para melhor servir ao Senhor e agora é a sua vez de se preparar para isso. Então, em nome do pastor Jorge Vale, da nossa irmã Raquel, nós estamos aqui para oferecer a você a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E hoje nós já estamos chegando no final da nossa matéria de teologia prática. Hoje nós falaremos sobre a lição de número 9 desse livro que foi escrito pelo pastor José Lima, com muita propriedade, para nos tornarmos teólogos práticos. Por quê, pessoal? Não adianta de nada nós conhecermos a Bíblia, conhecermos as suas doutrinas e não sermos práticos naquilo que nós aprendemos. E aí, cair naquela falácia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A teologia prática, ela tem essa proposta de ensinar a você a pôr em prática aquilo que você tem aprendido. Isso aqui é muito importante. Então hoje, pessoal, nós falaremos sobre a lição de número 9, que vai falar sobre os relacionamentos do cristão. Por quê? Nós não somos feitos religiosos para ficarmos enclausurados em quatro paredes. Nós, como cristãos, nossa religião, ela faz proselitismo. Nós saímos para ganhar pessoas para a nossa religião. Religião não, né, pessoal? Para o Evangelho de Cristo. Sem placa de igreja, sem nome de denominação, mas nós somos embaixadores do Senhor Jesus. Então, os nossos relacionamentos são muito importantes. Como eu lido com meu pai, como eu lido com a minha mãe, como eu lido com aquele chefe chato do trabalho ou aquele amigo antipático do serviço, como que são as minhas relações? A teologia prática também aborda esse tema que é muito importante para o nosso desenvolvimento. E aí, pessoal, dentro do capítulo de número 9, nós falaremos o seguinte: o julgamento como promotor de injustiça, o juiz do outro estabelece a medida do seu próprio juízo, e falaremos também princípio universal para relacionamento. E aí, algumas dicas são importantes para vocês. Dentro desse slide eu quero destacar uma agora, que é leia o seu livro. Por que é importante, pessoal, ler o livro? Como eu já falei várias vezes aqui, essa videoaula é apenas uma síntese abreviada do conteúdo que você tem no seu livro. É muito importante que, além de assistir essa videoaula, você leia o seu livro. Assim você vai ampliar o seu ambiente de conhecimento, você vai fixar muito melhor os aprendizados falados nessa lição. E aí, abra o seu livro no capítulo de número 9, na primeira página, você vai colocar a sua nota de teólogo prático. Qual é a nota que você se dá diante de tudo isso que a gente já viu, que a gente vai ver um pouco hoje, e na próxima aula, que será a última? Qual é a sua nota? Como você começou? Como você está terminando essa matéria dentro da sua teologia prática? E já dizer, pessoal, se você tiver alguma dificuldade com o seu trabalho, com aquele exercício prático que eu passei, você entra em contato comigo, estou colocando aqui meu WhatsApp, eu fico à disposição em te ajudar, se você precisar de ajuda no entender a Bíblia, como fazer aquele morar no livre, etc. Eu estou aqui disposto a te ajudar no que for preciso, tá bom? Então, esse é o Instituto Bíblico de Campinas. Além de aulas, além de conhecimento, nós criamos amizade e relacionamento que nos levam para mais perto do Senhor Jesus. Colocou a sua nota? Nós já começamos a aula dizendo então o seguinte: no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, Jesus havia falado sobre como o cristão não deve orar, e tendo como base as orações dos gentios, que são repletas de vãs repetições. Ele ensina os discípulos a oração chamando Deus de Pai. Ele prossegue mostrando como deve ser o relacionamento dos discípulos com os seus bens, fala da ansiedade como contrária ao estilo de vida de quem professa a justiça do reino de Deus e a busca deste reino em primeiro lugar. Por quê, pessoal? Jesus prossegue dizendo que o cristão deve viver cada dia confiante na providência divina, pois preocupar-se com o futuro é inútil, visto que este trará no seu tempo as devidas preocupações. Lá no capítulo 7, pessoal, Jesus aborda outra dimensão da vida, que são os relacionamentos. O fio de ligação que ocorre por todo o capítulo, embora de maneira solta, é o dos relacionamentos, pessoal. Poderia parecer bastante lógico que, tendo descrito o caráter, a influência, a justiça, a piedade e a ambição do cristão, Jesus concentrasse finalmente nos seus relacionamentos.
pois contracultura cristã não é algo individualista, mas comunitário. E os relacionamentos dentro da comunidade e entre estas são os de suma importância. Está lá em Stott, na página 182. Ou seja, pessoal, então nós vimos aqui o contexto para nós chegarmos nesse texto do capítulo 7. Jesus ensinou sobre oração, como nós devemos orar, como nós não devemos orar, com vãs repetições, mas ser direto ao ponto. Falou também sobre a nossa ansiedade, falou do pão nosso de cada dia, falou que o Pai não é exclusivamente de alguém, mas o Pai é nosso também. Deixou o Senhor Deus muito mais pessoal. E agora ele não poderia fugir desse assunto tão importante que é a convivência, os relacionamentos do cristão. Porque nós não somos ETs. Nós vivemos dentro de uma sociedade cercados de pessoas essas que têm uma cosmovisão às vezes igual à nossa e às vezes diferente da nossa. E nós devemos saber conviver com essas pessoas. Tem uma frase que o pastor Jonas Lenzo disse que eu acho muito interessante, que é essa: tem gente que é uma bênção até você discordar dela. Ou seja, eu, como teólogo prático, eu devo saber lidar com a oposição. Não é porque uma pessoa pensa diferente de mim que ela vai se tornar minha inimiga. Não, eu devo, como cristão, ser educado, ser gentil, ouvir o que a pessoa tem a dizer. Porque eu, quando falar, eu vou gostar também que a pessoa me ouça. É tão ruim quando você vai pregar numa igreja que você começa a pregar e as pessoas ficam conversando, ficam batendo papo, não estão nem aí para o que você está falando. Mas, se eu quero respeito, eu devo respeitar. E essa questão dos relacionamentos, pessoal, é muito interessante, porque o cristão, ele deve dar o exemplo. E o Senhor Jesus disse: tudo que você quiser que as pessoas te façam, fazei vós também. Olha só, se você quer respeito, respeite, fazei vós também. Então, essa questão do relacionamento é muito crucial para a nossa teologia prática, porque tem cristão que é uma bênção, mas não se relaciona bem com ninguém. Isso aqui é muito perigoso e nós vamos abordar isso no decorrer dessa aula. E aí, o julgamento como promotor de injustiça e condenação. Olha, Jesus usa o mesmo princípio da Mishnah, termo hebraico para repetição ou estudo, que dizia: não julgueis o teu semelhante enquanto não tiveres na posição dele. E quando julgares alguém, inclina a balança em seu favor. Essa exortação de Jesus é como o antídoto contra a justiça própria e não há uma orientação para que sejamos neutros, mas sim temos cuidado para não cometermos injustiça julgando o outro com base na nossa própria justiça. Ou seja, pessoal, geralmente quando nós julgamos alguém, nós queremos aflorar o erro de uma pessoa em detrimento dos nossos erros. A impressão que a gente tem, pessoal, é que quando nós julgamos alguém, após nós evidenciarmos o pecado dessa tal pessoa, o nosso se aplaca, o nosso diminui. Mas lá em Romanos, no capítulo 2, no verso 2, Paulo diz o seguinte: você acha que você colocando em voga o pecado de alguém escaparás tudo o juízo de Deus? Engraçado, interessante, que à medida que nós julgamos, nós vamos ser julgados. O peso na balança que nós colocamos nos outros vão colocar a gente também com o mesmo peso nessa balança, pessoal. Isso é muito interessante. Nós devemos ter cuidado de não criarmos a nossa falsa justiça e julgarmos e condenarmos alguém baseado na nossa própria justiça. A justiça que deve ser baseada para o julgamento é a justiça de Cristo. Nós não merecemos nada, somos miseráveis pecadores. Merecíamos a morte, sim, mas pela sua graça, Jesus nos alcançou e nos deu a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus, agora com condições de arrependimento e de salvação. Não foi por méritos meus, não foi pela minha própria justiça, mas foi pela justiça de Cristo. Ou seja, eu não tenho justiça suficiente para julgar e condenar alguém, mas Jesus pode fazer isso. Mas eu não posso usar a minha própria justiça para condenar alguém, porque geralmente, a maioria das vezes, quando eu faço isso, eu quero destacar o erro de alguém para diminuir o meu, achando que o meu vai ser diminuído. Isso aqui é muito sério. Então tome cuidado com o que você fala, com o que você aponta o erro dos outros, porque você não tem teto de vidro, ok? Isso aqui que Jesus está querendo dizer. Tome cuidado, você não é perfeito. À medida com que você medir, você vai ser medido também. Não julgue as pessoas com a sua própria justiça, porque na verdade nós não temos. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Nenhum.
O juiz do outro estabelece a medida do seu próprio juízo. A pessoa merece justiça. Contudo, ao aplicarmos a justiça que temos por correta, estamos, na verdade, estabelecendo o padrão de juízo que terá quando for apanhado em um eventual erro. O juízo do irmão estará determinando a maneira pela qual será tratado. Lucas relata essa passagem falando da medida e diz que a retribuição será bem e lhes será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Esse texto de Lucas, pessoal, ele geralmente é usado para falar de bênção financeira, dizendo que com a medida que você dá a oferta, com a medida que você é liberal, que você entrega recursos financeiros, você vai receber recalcada, transbordante, sabe? Essa coisa assim, mas não tem nada a ver. O contexto, Lucas está dizendo, o jeito que você proceder com as pessoas, você receberá também esse feedback das pessoas. A medida com que você usar com alguém, alguém vai usar da mesma medida com você. Eu não posso ser a favor de um e desfavorável com o outro. Eu não posso ser injusto. Por quê, pessoal? Nós somos pecadores e a nossa justiça, as nossas obras, a Bíblia diz que é para Deus como se fosse um trapo de imundície. Então, logo, as pessoas confundem esse versículo que nós citamos aqui, falando de prosperidade, de bem material, de oferta, não tem nada a ver. Ele apenas está dizendo que, do jeito que você medir, à medida que você fizer, recalcada, sacudida, transbordante, você receberá da mesma forma. Mas aqui é questão de julgamento, não é de oferta. Não vai achando que se você dá a sua casa, você vai receber 2. Não vai achando que você queimando o seu carro numa fogueira, você vai receber 3. Não, de forma nenhuma. Agora, com a medida com que você medir, a medida com que você colocar a trena na pessoa para medir a pessoa e julgar ela, e dar um veredito sobre ela, a mesma coisa vai acontecer com você. Quando disse não julgueis, o Senhor tratava mais das motivações do que das ações. Estas são claras e evidentes quando examinadas à luz dos padrões da palavra de Deus, porque os homens não podem discernir as motivações, nem penetrar o coração e discernir as intenções. Essa é uma dimensão que só Deus pode penetrar, a qual só Deus tem o direito de julgar. E a Bíblia diz em Romanos 8:27 o seguinte: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Jesus estava dando ênfase à verdade de que Deus é o juiz dos homens e que somente ele tem o direito a esse julgamento. Quando uma pessoa se coloca no lugar de juiz, usurpa um direito divino, toma um lugar que só a Deus pertence e atrevidamente assume uma responsabilidade da qual Deus não abdicou. Nenhum indivíduo tem o direito de julgar a outro, porque Deus é juiz e reservou esse direito para si mesmo. Está lá em Romanos 14:4. Nós temos o equivocado costume de julgar tudo, de julgar todo mundo. E o pior não é nem julgar, mas o meio evangélico tem o critério de condenar a pessoa. Esse não presta, esse se desvia e aceita Jesus todo final de semana, esse vai para o inferno, esse vai para o céu. Gente, quando nós aprendemos teologia prática, nós vamos pôr na cabeça que nós não merecemos nada. Que o fato de eu não beber não me faz melhor do que aquela pessoa que bebe. O fato de eu não fumar não me faz melhor daquela pessoa que fuma. Tanto ela, quanto eu, quanto você, dependemos da misericórdia do Eterno. Se nós não tivermos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nós seríamos destruídos. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isso aqui é muito interessante. Mas as pessoas têm o costume de julgar. É igual o pessoal fala aí por fora. Todo brasileiro é médico. Se chegar alguém com doença perto de você, perto de alguém vai falar, toma um chá de não sei o quê, toma um chá de boldo, um chá de capim-cidreira, toma um remédio tal que é bom. Sempre tem uma receita, sempre tem um palpite de melhoria. E assim também na questão do julgamento. Todo mundo quer dar o seu veredito, quer dar a sua opinião, às vezes nem pediram, você está dando a sua opinião, às vezes falando de uma pessoa. E eu sempre digo, pessoal, nós dificilmente o ser humano faz uma menção honrosa de alguém. Sempre é uma menção pejorativa, diminuindo a pessoa, apontando erro, defeito, achando que isso vai aplacar a pessoa e que você vai se sobressair. Não. Se você não tiver a oportunidade de falar bem da pessoa, não fale mal, certo? Porque ela vai saber que você falou mal dela e depois vai ficar muito feio para você
como cristão, como teólogo prático, você explicar e esclarecer isso. Então, sempre que você for citar alguém, o nome de alguém, sempre fale um elogio, mesmo que seja simples. Pastor Jorge Vale conta que tinha uma irmã na igreja que ela achava virtude em tudo, não reclamava de nada, era só bênção, bênção, bênção. Teve um dia que essa irmã chegou na igreja, alguém parou ela no corredor da igreja e falou: hoje eu pego essa irmã. Irmã, o que a irmã acha do diabo? A irmã parou, pensou, falou: olha, minha filha, ele é perseverante. Até no diabo ela achou uma virtude, uma coisa boa. Ou seja, toda vez que você for mencionar o nome de alguém ou fazer um comentário sobre alguém, faça um comentário positivo. Mas tem gente que não perde a oportunidade de difamar as pessoas. Isso aqui é muito grave. Isso não é uma atitude de um cristão verdadeiro. Os homens podem tratar das exterioridades e não pode discernir o que leva alguém a cometer certas ações. Portanto, para que os homens não sejam julgados pelas exterioridades, Deus reservou para si o direito de julgá-los, porque somente Ele pode penetrar em nossos recessos do coração. Por isso, o Senhor disse: não julgueis. Deus tomou para si essa prerrogativa, porque Ele pode julgar e pode condenar ou absolver, porque Ele sabe o que tem dentro do nosso coração. Não tem como nós enganarmos a Ele, mentirmos para Ele, porque Ele nos conhece por dentro e por fora. No juízo carnal, terreno, você pode até enganar o juiz, você pode contratar até um bom advogado para mentir, para fazer você ganhar uma ação, uma causa. Mas Deus ninguém engana, porque Ele conhece até a intenção dos nossos corações. E ficou a Ele essa prerrogativa de julgamento, de condenação ou de absolvição. Princípio universal para relacionamento. Jesus já havia advertido contra a hipocrisia dos fariseus, que, com sua oração, tentavam impressionar a Deus. Ele ensinou como deveriam orar. Agora, novamente, ele fala do relacionamento cristão com Deus no tocante à oração. Diz que a oração persistente é demonstração de justiça. O Senhor mostrou o resultado da oração de um justo. Tiago disse: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Jesus fala sobre a oração e prossegue com a expressão portanto, que provavelmente refere-se ao verbo anterior para dizer: a bondade de Deus é muito superior à bondade do homem, e embora o homem também tenha o seu nível de bondade, dele é infinitamente superior. Então nós entendemos, pessoal, que a justiça, ela vem, uma das suas fontes, das suas bases, é a oração. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então o justo, ele não vai ficar perdendo tempo condenando, falando mal, levantando calúnia, levantando contenda, apontando o dedo, julgando, condenando. Ele vai dobrar o seu joelho diante de Deus e vai apresentar a pessoa que cometeu um delito e vai dizer: Senhor, o Senhor sabe o que ela fez, que o Senhor tenha misericórdia da vida dela, da vida dele, e que a tua justiça seja feita. E a Bíblia diz, lá na lição 2 que nós falamos: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Por quê? Eu me tornei justo, e a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Isso aqui é muito importante. Então, pessoal, é de fundamental importância nós sabermos essa questão do julgamento cristão. Você não pode julgar. Geralmente, quem julga é porque faz a mesma coisa que está julgando para condenação. Lembre-se que a Bíblia diz que se nós pecarmos, ela fala assim: não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado maravilhoso. O nome dele é Jesus Cristo. Então, não existe pecado que Deus não possa perdoar. Romanos vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha só. Então, pessoal, nós, como cristãos, temos que ter o sentimento, ao vermos uma pessoa errando, ao ver uma pessoa vacilando, uma pessoa desviando, fazendo o que não convém, fazendo o que não se deve, nós devemos chorar por essa pessoa. Porque assim como ela está fazendo, nós também erramos. Nós também falhamos no falar, no agir, no pensar, no fazer. Então, nós temos que buscar a misericórdia de Deus para a vida das pessoas e pedir misericórdia pelas nossas vidas, porque nós somos miseráveis pecadores. Então, Jesus quer ensinar nesse trecho, nessa porção, dentro dessa lição 9, pessoal, que nós não devemos apontar o dedo para o outro. Porque a Bíblia diz: como que você vai querer tirar um cisco do olho do teu irmão se tem um pedaço de tronco de árvore dentro do teu?
Hipócrita, tira primeiro a trave que está dentro do teu olho, esse pedaço de galho, depois você cuida de tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Por quê, pessoal? Fale a verdade. É muito fácil nós não assumirmos os nossos erros, apontar sempre o erro para alguém. Se você vai aconselhar um casal que está se separando, você vai perceber que, ao falar com a esposa, ela vai falar a culpa é do marido. Quando você vai falar com o marido, ele sempre vai dizer a culpa é dela, da esposa. O ser humano hoje em dia, pessoal, ele não reconhece os seus erros. Ele sempre quer achar alguém para pôr a culpa. É muito mais fácil eu culpar alguém do que eu assumir os meus próprios erros. Mas o cristão prático, da teologia prática, ele bate no peito e diz, realmente eu estou enganado, eu errei, eu pequei, eu machuquei, eu magoei, eu preciso transformar a minha vida, eu preciso mudar de vida e a partir de hoje andar diferente, porque agora eu aprendi que eu não devo andar assim. Então isso é teologia prática. Então, não julgue para você não ser julgado, porque a mesma medida que você julgar, você será julgado também. Sempre que você for falar de alguém, fazer uma menção ou falar de alguém, sempre use uma palavra elogiosa, uma palavra positiva, porque assim vão fazer de você também. E aí, pessoal, nós concluímos essa lição dizendo o seguinte: Jesus ensinou este princípio em diferentes ocasiões e em diferentes contextos, pois na visão do sermão feita por Lucas, vem imediatamente após amar os nossos inimigos. Certamente, tal amor é inatingível a não ser pela graça de Deus. Na verdade, seu próprio amor, uma das boas dádivas que ele nos dá através do seu Espírito Santo em resposta às nossas orações. Em relação à atitude de alguém ter esse princípio nas relações humanas, Jesus disse, pois esta é a lei e os profetas. Ou seja, pessoal, toda pessoa que viva sua conduta em relação ao outro, de acordo com o que gostaria que fosse a conduta dos outros para consigo, cumpriu a lei e os profetas no requisito maior, que é o amor ao próximo. Então, a base de tudo, pessoal, é você tratar as pessoas que estão perto de você, próximas a você, como você gostaria de ser tratado. Quando você cometer um deslize, porque todo mundo peca, não vive pecando, mas o crente peca, imagina se todo mundo te condenasse, te julgasse, te condenasse. Então, se você não quer que isso aconteça, não faça isso com os outros. Mas o meio evangélico, nos nossos dias, tem muita gente dentro das igrejas que vivem assim, julgando, apontando, condenando as pessoas, mas isso é prerrogativa somente do Senhor nosso Deus. Nós devemos, contudo, ter misericórdia, assim como terão misericórdia de nós também, quando nós cometermos algum tipo de erro. Amém, pessoal? Então eu deixo aqui as orientações finais para você que vai terminar esse capítulo de número 9 e já vai responder o questionário. Faça isso e assim nós agradecemos a Deus por essa oportunidade do dia de hoje e vamos voltar agora na lição de número 10, que vai ser muito importante para nós finalizarmos essa matéria tão abençoada. Pai querido e Deus amado, nós te louvamos, te engrandecemos por tudo quanto o Senhor tem feito, nos ajudando até aqui. Abençoe esse irmão, essa irmã que está assistindo essa aula, que a bênção do Senhor seja sobre a vida dele, para a glória do teu nome. Trabalhe em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Te vejo na última lição, então, na lição de número 10. Até lá.